Marcos, capítulo 1, 16 a 20, diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Tu és um Deus grandioso e maravilhoso. Nós te louvamos, adoramos, e o Senhor fala conosco. E também, através da pregação da Tua palavra, é a resposta do Senhor para os nossos corações. Ó Senhor, fale ao nosso coração da forma que o Senhor deseja. Que estejamos agora abertos a ouvir a Tua voz, aquilo que vem de Ti e não do pregador. Ó Senhor, conduza, Senhor, todas as palavras para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo seja dado ao Senhor, toda glória e louvor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma época em que muitos são as chamadas que você recebe no telefone. Muitas são as mensagens que você recebe. E aí vai passando o dia, as ligações com spam vão aparecendo no seu celular, e aí você começa a administrar essas ligações, essas chamadas, essas mensagens. Então, quando você olha para o celular e pensa, não, isso aqui não é tão importante, não vou atender. Isso aqui é fraude, não vou atender. Essa mensagem que eu recebi agora no WhatsApp não é uma mensagem tão importante, depois eu respondo. Então a gente vai criando um mecanismo ao responder às chamadas, ao responder essas mensagens. Umas nós imediatamente atendemos e precisamos resolver aquilo, outras a gente recebe a mensagem e para tudo o que está fazendo, porque sabe que é muito importante. Então, algumas mensagens a gente dá muito valor, algumas ligações e outras nem tanto. Mas, aqui, no texto que nós lemos, tem um chamado que nós devemos responder, se sim ou se não. Devemos aceitar ou negar. Então, quando você tem algum chamado, você não consegue sair desse chamado sem responder que aceita ou que recusa. Então, Jesus vai fazer um grande chamado. E muitas vezes, nós, cheios da correria do dia a dia, nós não respondemos não para Jesus, mas respondemos, não tenho tempo. Não estou preparado o suficiente para seguir a Jesus. Estou em uma fase da minha vida muito conturbada. Estou em uma fase da minha vida muito difícil. Então, Jesus, o Senhor está me chamando, mas agora não é a hora, não é o tempo. Eu não posso responder positivamente agora. Então a gente dá algumas desculpas para o Senhor, ao invés de falar não na cara de Deus. Então a gente tenta argumentar de todas as formas. Mas só que Jesus, Ele não espera você estar no momento perfeito da sua vida. Ele não espera estar tudo certo, tudo em paz. Você está preparado o suficiente para responder. Veja que Jesus vai chamar aqui 4 discípulos. E os 4 discípulos estão trabalhando. Eles estão com as mãos cheirando a peixe, cheirando a trabalho, estão ocupados. E o Senhor vem e os chama e os traz para si. Então, um chamado de Jesus
não é o momento que você espera, porque Jesus vai redefinir toda a sua vida, toda a sua agenda, todos os seus planos, todos os seus propósitos. Então, o tema do meu sermão nesta noite é: atenda ao chamado de Cristo. Atenda ao chamado de Cristo. E como nós atendemos ao chamado de Jesus quando ele nos encontra na rotina e redefine as nossas prioridades? Primeiro, responda imediatamente o chamado de Cristo. Veja, voltemos ao texto. Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia. Então Jesus, embora a gente, quando olha para o mar, a gente sempre pensa em férias, em momento de lazer, descanso. Afinal de contas, quem não gosta de ir na praia? E ali ter aquele momento tranquilo, de calmaria em uma época do ano. Mas Jesus está aqui, junto a este mar, caminhando, mas ele não está passeando, ele não está desfrutando de umas férias. Lembrem-se, o ministério de Jesus acabou de começar depois que ele é batizado, depois que ele passa pelo teste e depois que ele anuncia que o reino está próximo. Então Jesus está iniciando o ministério, passeando, ou melhor, andando pela praia, até que encontra Simão e André. E veja que esse lago, esse mar da Galileia, ele é extenso. Ele tem 16 quilômetros de comprimento. Então, quero que você imagine, 16 quilômetros é um pouquinho a mais daqui da igreja até o centro de Paraíba do Sul. Lá dá 14 quilômetros. Ainda falta mais 2 quilômetros para o tamanho, para o comprimento. E a largura são 11 quilômetros. Então, é quase em Paraíba do Sul de largura. E aí você pode imaginar a quantidade de pescadores que estão ali. É um lago muito grande, é um mar muito grande, que tem muitos pescadores. Mas Jesus escolhe aqueles a quem ele quer. Seguir a Jesus, receber um chamado de Deus, não é para todos. O que eu estou dizendo é, você está aqui nesta noite, Jesus chama você a responder a Ele. Isso é um privilégio que você tem. Dentro de tantos pescadores que tinham, você foi escolhido por Deus para ser um discípulo de Jesus Cristo. E aí, Jesus vai andando, ele vê quem? Os irmãos Simão e André. Então, aqui tem a iniciativa de Jesus de ir atrás dos seus discípulos. Hoje, nós quando falamos sobre ter um mestre, e quando você vai para a faculdade, depois vai fazer monografia, mestrado, doutorado, você que tem que ir atrás do seu mestre, você que tem que ir atrás do seu orientador, você tem que buscar essa pessoa na melhor área, na área que você vai fazer o seu trabalho, para que ele oriente a você. Com Jesus, isso é invertido. Jesus é que vai atrás dos seus discípulos. Não são os discípulos que buscam a Jesus. Então, é Jesus que vem ao nosso encontro. É Jesus que foi até a sua casa. É Jesus que te buscou das trevas para a maravilhosa luz. É Jesus que vem ativamente buscar cada um de nós. É Jesus que nos chamou pelo próprio nome. Ele conhece cada um de nós. Ele nos conhece. Então, veja que Pedro, e no decorrer do evangelho você vai ver Pedro fazendo um monte de coisa errada. Um monte de atitude de Pedro que é reprovável, e é reprovada por Jesus. Mas Jesus o traz para perto. André já era alguém que levava as pessoas até Jesus. André ouvia sobre Jesus, já levava imediatamente. Pedro e André provavelmente não é o primeiro encontro com Jesus Cristo. Em João vai narrar que Pedro e André, principalmente André, já era discípulo de João Batista. Quando o primeiro encontro
que Pedro e André vai ter com Jesus, em João 1, é com Jesus e eles sendo discípulos de João Batista. E ali, Jesus já os chama, já os traz para si, mas parece que ainda não era o momento de começar o ministério com os seus discípulos. E aqui tem um outro chamamento. Então, Jesus agora vai chamar esses discípulos, que é o que parece, já são cristãos, já confiam em Cristo, mas ainda não são seguidores, não são discípulos ainda. É como se fosse um segundo chamado. Agora você foi chamado para a salvação, agora é chamado para o trabalho, para caminhar com Cristo Jesus. Então você foi um dia chamado para a maravilhosa luz, e hoje você é chamado para trabalhar pelo o Evangelho, trabalhar ativamente, constantemente. Não há um momento na nossa vida que a gente vai se aposentar e falar assim: não preciso mais trabalhar para Jesus. Nós vamos trabalhar toda a nossa vida. E veja como eles eram ocupados. O texto diz que lançavam a rede ao mar. A rede aqui é aquela espécie de tarrafa que nós conhecemos. Uma rede circular, que tem chumbos ao redor e é lançado ao mar e você puxa depois com uma corda. Então, eles estavam trabalhando, estavam ativos, eles não estavam parados, descansados, eles não estavam à toa, eles estavam trabalhando ativamente em seus afazeres. É neste momento que Jesus os chama. Então, o texto continua, porque eram pescadores. Veja, se você fosse começar agora uma revolução, começar uma mudança neste país, você ia escolher pessoas estratégicas, que são pessoas influentes, que são pessoas conhecidas, que são pessoas que têm poder aquisitivo. Você ia selecionar ali a nata de pessoas que têm poder para influenciar outras pessoas. Então, a gente parte desse requisito hoje. Então, eu preciso de gente influente para fazer tal mudança na sociedade. Mas Jesus vai escolher homens simples. Vai escolher pescadores que são iletrados, pescadores que não têm muito conhecimento. Jesus não vai atrás dos grandes líderes da sinagoga, Jesus não vai atrás dos filósofos, Jesus não vai atrás de ninguém desse tipo. Vai atrás de pescadores, pessoas humildes. Isso quer dizer para nós que nós somos esses humildes. Paulo vai mostrar para a gente que Deus escolhe aqueles que não são, para envergonhar os que são. Então, quero dizer que um chamado ao Evangelho é um chamado a pessoas humildes. Eu não estou dizendo que não vai chamar pessoas grandiosas, mas Jesus chama aqueles que são humildes para envergonhar aqueles que acham que sabem algumas coisas. Então ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele chamou a você para envergonhar aqueles que se acham inteligentes demais, aqueles que são capacitados demais. Então, não espere ter um tempo oportuno. Não espere que, não, eu estou trabalhando muito, eu tenho muitos afazeres, eu estudo muito, eu faço muitas coisas, eu não tenho tempo para Jesus. Eu não tenho tempo para fazer isso. Jesus chama pessoas ocupadas, pessoas que têm trabalho, pessoas que não estão à toa, não estão desocupadas, não estão ociosas, pessoas que trabalham. E eles largam tudo para seguir a Jesus. Então você não pode dizer para mim: pastor, eu não tenho tempo mais para fazer essas coisas, eu estou ocupado demais. Aqueles homens também estavam ocupados demais, estavam dentro do próprio barco, pescando. Mas Jesus os chama e eles logo vão. E aí, em versículo 17 ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então aqui é um chamado imperativo. É uma ordem de Jesus. Não é um chamado como eu posso chamar você hoje. Vem até mim. Você pode vir ou não. Mas quando Jesus faz
esse chamado, a sua autoridade é tão maravilhosa e tão grandiosa e tão soberana que eles respondem imediatamente a este chamado. Então Jesus chama cada um de nós para o seu reino. A nossa resposta é sim, Senhor. A nossa resposta é sempre sim a Jesus Cristo, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade para chamar e você vai responder positivamente. Aqueles homens pescavam peixes e agora Jesus está dizendo: eu vos farei pescadores de homens. E aqui é um chamado maravilhoso, porque Jesus está nos chamando para um relacionamento vivo e real. Ele não está dizendo assim, vem e façam isso. Não, eu vou forjar em todos vocês o que eu quero. Eu vou transformar vocês de pescadores de peixe a pescadores de homens. Vocês vão almoçar comigo, jantar, orar, vão ver milagres, vão ver desafios, vão ver várias coisas comigo. Vão ver tudo eu realizando para que vocês sejam pescadores. O que Jesus está fazendo é pescando esses dois homens, preparando-os para que eles sejam pescadores de homens. Veja como a autoridade de Jesus é algo enfatizado muito por Marcos. Jesus, no capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim: calem-se, saiam dele, e os espíritos imundos vão se retirar, são expulsos. Jesus diz, silêncio, acalmem-se, e o vento cessa, e há grande calmaria. Jesus diz, talita cumi, que significa, menina eu lhe digo, levanta-se, e os mortos ressuscitam. Jesus disse, efatá, que significa, abra-se, e os ouvidos se abrem. Jesus diz que ninguém jamais coma do seu fruto, e uma figueira seca até as raízes. Jesus dá um grande grito, e o véu do templo se rasga, de cima a baixo. Jesus fala como Deus. Tudo aquilo que ele fala acontece. Tudo aquilo que ele deseja vai sendo realizado. Ele faz algo novo ao nos chamar. Ele chama com a autoridade de Deus. E é por isso que nós lemos o Salmo 33 na nossa liturgia, que diz, pois ele falou, tudo se fez, ele ordenou e tudo se firmou. Então Marcos está mostrando para a gente que a palavra de Jesus, que a voz de Jesus tem autoridade em si. Jesus tem autoridade em si mesmo, porque ele é Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Ele chama aqueles homens e eles automaticamente desejam obedecê-lo. Jesus chama quem ele quer, no tempo que ele quer, do modo que ele quer. E você é atraído a ele. Porque Jesus, ele demonstra um amor maravilhoso por nós. E o nosso desejo agora é obedecer a este Jesus. E veja que no finalzinho ele vai mostrar que eu vos farei. É algo do futuro. Você vai sentar com Jesus todos os dias. Então você pode pensar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar pronto, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que fazer tantas coisas, eu tenho que ler mais a Bíblia. É verdade, a gente tem que ler mais. Mas você vai ser moldado por Jesus Cristo na caminhada, vai sendo aperfeiçoado. Não espere estar pronto. Olha, agora eu tenho conhecimento suficiente para pregar o Evangelho. Não, você nunca vai ter. Mas você vai sendo aperfeiçoado por Cristo, transformado, moldado. Então, aqueles homens que são pescadores, iletrados, Jesus está prometendo a eles, eu vou transformar isso. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Então, a ideia é que pescar peixes para se alimentar, você precisa matar. Você deve pescar e matar. Quando Jesus usa essa figura, está mostrando, agora não há mais morte. Vocês vão pescar para trazer a vida, para trazer renovo. E é por isso também que nós lemos Jeremias 16, para confessar os nossos pecados.
Veja, 16 diz assim: Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. A ideia de juízo. No Antigo Testamento, a pesca era: vai vir juízo sobre o povo de Deus, e eu vou mandar muitos e muitos pescadores, e eles vão arrebatar todo mundo. Só que agora não é mais juízo, agora é salvação que está sendo anunciada. Agora, a imagem, ao invés de peixes mortos, são homens vivos para Deus. Então, ao invés de trabalhar com morte, aqueles homens agora vão dedicar a sua vida para trabalhar com vida, para trabalhar, para trazer vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Por isso que é maravilhoso pregar o Evangelho, porque você apresenta a vida para aqueles que estão mortos. Você leva uma palavra que vai trazer conforto e consolo. Não há trabalho mais gratificante do que esse. Não há algo melhor do que isso, em ouvir de uma pessoa que estava morta, estava caminhando passos ao inferno, e agora, pela graça de Deus, essa pessoa foi arrancada deste mundo, foi trazida à luz. E o mais maravilhoso é porque você se dispôs a pregar o Evangelho. Você se dispôs a anunciar. Você é um agente deste reino, um agente de reconciliação. Você anuncia boas novas, você anuncia vida e vida eterna. Quando você prega o Evangelho, você está trabalhando, e o resultado do seu trabalho é um resultado de consequências eternas. Então aqueles homens pescavam para se alimentar no outro dia. Você trabalha hoje para se alimentar amanhã. Mas quando você prega o Evangelho, você tem consequência na eternidade. É um privilégio nós anunciarmos este Deus maravilhoso. É um privilégio mostrar para as pessoas que estão com o seu coração cheio de pecado, inclinados a fazer os desejos do próprio coração, como nós vimos pela manhã. E aí você entrega uma palavra, que as pessoas agora vão ser verdadeiramente livres da escravidão do pecado. Nós fomos chamados a isso. Mas veja aqui como é interessante, versículo 18. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quais foram as palavras aqui de Pedro e André? Não sabemos. Não sabemos o que ele respondeu, o que eles responderam a Jesus. Nós não sabemos qual foi a resposta deles. Nós não sabemos o que passou no coração deles. Mas sabemos a atitude que eles tomaram. Qual que foi a atitude? Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Imediatamente. Eles não pararam para pensar. Eles não pararam para pensar o custo disso, de deixar o trabalho deles para seguir a Cristo. Atender ao chamado de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas e consequências aqui e agora. Porque muitas coisas que nós amamos, nós vamos ter que deixar de lado. Não é simplesmente abandonar essas coisas. Não é deixar de trabalhar, mas é mostrar que o nosso foco agora não são mais essas coisas que agora são secundárias. Então você trabalha, mas trabalha pronto para pregar o Evangelho, pronto para anunciar o Evangelho. Então, a sua prioridade agora é para com Deus e não mais para com o seu trabalho, para com a sua escola, para com os seus afazeres. Então, tudo muda. A prioridade agora tem um novo nome, que é Jesus Cristo. Então, aquilo que os discípulos fazem
é um exemplo para nós. Muito mais do que eles poderiam expressar. Largar todas as coisas nos faz confiar em Cristo Jesus. Eles responderam imediatamente a este chamado. Eles atenderam imediatamente assim. A igreja não começa com homens poderosos. A igreja não começa com homens de grande influência. Mas a igreja começa com homens falhos, fracos, impotentes, homens que não têm muita condição de escrita, homens simples como nós. Isso tem um valor para nós. Porque não é por causa da capacidade desses homens que nós estamos aqui hoje. Não é por causa do poder aquisitivo desses homens que nós estamos aqui hoje. Eles são vasos, e são vasos de barro, vasos frágeis. Eles cometem pecados, eles são falhos. E nós vamos ver isso no Evangelho de Marcos. Mas é o poder de Deus quem os guia. É por causa do poder de Deus que esses 12 homens, há 2000 anos atrás, são ouvidos até hoje. Não por causa da sua própria atitude ou por causa da sua própria autoridade, mas por causa do próprio Deus. Então, ao responder isso, imediatamente está mostrando que Jesus tem poder para chamar os seus. E aí uma pergunta que vai surgir no livro de Marcos inteiro é: quem é este? Quem é este que até os demônios o obedecem? Quem é este que até o mar e a natureza o obedecem? Quem é este que chama e os homens obedecem imediatamente? Essa é uma das perguntas chaves do Evangelho de Marcos, que ele quer responder. Quem é este? Este é Jesus Cristo. Jesus nos chama para obedecer hoje, imediatamente. Nos chama para mudar as nossas prioridades. Nos chama a abandonar tudo. Esse é um chamado de Jesus Cristo. Então, que nesta noite você coloque Jesus Cristo no centro da sua vida, no centro dos seus afazeres, que em todo momento você pense: como eu posso fazer a vontade de Deus no contexto que estou inserido? Como eu posso pregar o Evangelho para essas pessoas que estão ao meu redor? Isto é ter a prioridade do Evangelho. Então, ore pelas pessoas que estão ao seu redor, que não conhecem o Evangelho. Faça um relacionamento profundo com essas pessoas. Apresente o Evangelho. Convide essas pessoas para a sua casa, para tomar um café, para você mostrar quem você serve. Convide essas pessoas para virem à igreja. Convide essas pessoas para conhecerem a Cristo. Tenha uma atitude intencional no Evangelho. Mas, segunda e última lição que nós podemos retirar desse texto: como atendemos ao chamado de Jesus quando ele nos encontra na rotina e redefine as nossas prioridades? Abandone tudo para aceitar o chamado de Cristo. Versículo 19 diz assim: pouco mais adiante, ou seja, Jesus continua caminhando pelo mar da Galileia. Agora ele vê Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Assim como os outros dois, esses dois estão trabalhando ativamente, estão agora consertando as redes. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. O que é isso? A morrer pela fé. Em Atos 12, vai relatar isso, que Tiago é o primeiro a morrer por causa de Jesus Cristo. Então, e João aqui é o discípulo amado, é o que vai escrever o Evangelho de João, é o que vai escrever as cartas e é o que vai escrever o Apocalipse. João é o primeiro, ou melhor,
é o apóstolo mais novo que Jesus chama. Então, João acompanha todo o ministério de Jesus. João é aquele que vai morrer por último na ilha de Patmos, preso. Então, João acompanha toda a história. Ele acompanha o início da igreja. Ele acompanha todas as coisas e morre em velhice ao escrever a revelação, a escrever Apocalipse. Então, por isso que João é o primeiro, é o mais novo a ser chamado, para que ele viva mais tempo, para que ele veja o início, a perseguição da igreja, ele relate todas as coisas. Versículo 20. E logo os chamou. Assim como Jesus chamou os 2 primeiros, chama agora Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, agora eles chamam e a resposta deles é uma resposta muito parecida. Deixando eles no barco a seu pai, com os empregados, seguiram após Jesus. Esses homens deixam o seu pai, que provavelmente era o líder daquele trabalho, deixam os empregados, deixa tudo para trás, porque tudo tem agora uma nova prioridade. Eles abandonam tudo para seguirem a Jesus. E mais uma vez, é um chamado de Jesus Cristo irresistível, que eles não conseguem resistir. É uma prioridade agora absoluta que eles têm. O trabalho como pescador vai continuar aqui, mas a nossa prioridade agora é pescar homens. Eles deixam uma estabilidade financeira de lado para pescar homens com Jesus. Então, a resposta a esse convite deve ser uma resposta radical. O discipulado de Jesus é um discipulado radical, que muda a sua vida por inteiro. Não tem um aspecto da sua vida que vai permanecer da mesma forma. Muda tudo. Todas as áreas da sua vida têm que ser transformada. Jesus está chamando homens para caminhar junto com eles, para ele transformar a vida desses homens. Aqui é um projeto sem volta. Abandone tudo e siga a Jesus Cristo. E eles vão se tornar agora os pilares da igreja. Eles vão agora ser o fundamento desta igreja. Então, Tiago e João deixaram um barco, deixaram as redes, deixaram até a sua própria família para seguir a Jesus. E aí você pode pensar, se eu fizer tudo isso, eu vou perder a minha vida. Mas aquele que quer manter a sua própria vida, esse perde a própria vida. A única coisa que faz sentido neste mundo é conhecer a Jesus. É apresentar Jesus às pessoas que não conhecem. Quando Jesus diz, vinde após mim, você tem 2 opções. Você tem a opção de negar, de recusar ou de aceitar. Você tem a opção de dizer, Senhor, não estou pronto, não estou preparado, mas estou aqui, vou segui-lo, vou caminhar conforme as suas orientações. Ou você pode dizer para Jesus, Senhor, eu ainda tenho que fazer tantas coisas, eu tenho uma vida ainda pela frente. Talvez quando eu tiver 50, 60, 70 anos, seja o momento. Eu tenho que curtir a minha vida. Eu tenho que fazer tantas coisas. Eu tenho que aproveitar, a vida é tão curta. Eu tenho que fazer aquilo que satisfaz o meu coração. E aí o tempo vai passando, e você perde a sua vida. E chega no final da vida, você olha para trás e vai dizer, desperdicei minha vida, o que eu fiz? Fiz nada, corri atrás do vento. E aí eu quero fazer uma pergunta com muito amor, com muito carinho para você. Quem governa o seu coração? Quem governa a sua vida? Em quem você pensa quando você acorda amanhã
de manhã para trabalhar, no que você pensa? Qual que é a sua motivação para levantar da sua cama? Será que a sua motivação é ter uma casa melhor? Será que a sua motivação é ter um carro melhor? Será que a sua motivação é ter recursos financeiros para satisfazer algumas coisas da sua vida? Qual é a sua motivação? O que governa? Quando você responder sinceramente o que faz você levantar todos os dias da sua casa, da sua cama, para trabalhar, você vai conhecer quem é o seu Deus. Você vai conhecer a quem você serve. Se você acorda de manhã e pensa, hoje eu tenho mais uma oportunidade de glorificar a Deus no meu trabalho. Hoje eu tenho mais uma oportunidade de pregar o Evangelho. A sua prioridade é Jesus Cristo. Ou quando você pensa, não, essa semana eu tenho que trabalhar muito, porque vem um feriado aí, e eu preciso fazer dinheiro, que eu quero descansar, eu quero aproveitar a vida. Você está criando um Deus de si mesmo para satisfazê-lo no interior do seu coração. Isso não satisfaz no final da vida. Então, hoje, que nós não venhamos a endurecer o nosso próprio coração a ouvir a voz de Deus. Largue tudo, abandone tudo e siga a Jesus Cristo. Seja um discípulo de Jesus Cristo. Assim como aqueles homens responderam imediatamente, abandonaram tudo, nós também somos chamados a obedecer a Jesus Cristo por tudo o que ele fez. Você nasceu, tem aparentemente vida, mas nós descobrimos pela manhã que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Você está morto espiritualmente. Só Jesus Cristo pode dar vida e vida eterna. Nós corremos para satisfazer os desejos do nosso coração todos os dias. Isso não traz paz, não traz alívio, não traz tranquilidade. Muito pelo contrário, traz correria, traz ansiedade, traz desespero, traz angústia, traz todos os males. E você corre. A sua rede está cheia de pecados, de problemas, e você não encontra satisfação, você não encontra plenitude, você não vive plenamente. Você apenas sobrevive em um mundo caído, distante de Deus, sem comunhão com o Senhor. Que hoje você reconheça que você é pecador e precisa responder positivamente ao chamado do Senhor. Que Deus nos abençoe.